Olá, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje é uma continuação, digamos assim, da questão do santuário, porque no vídeo anterior eu expliquei que existe um santuário celestial no céu, né? Então a Bíblia é muito clara com relação a isso, né? Êxodo 25, versos 8 e 9 e 40, Êxodo 15, 17, né? Hebreus 8, verso 1 a 5 e etc, né? Então a gente percebe, irmãos, o quê? Que existe um santuário no céu, né? Existe um santuário celestial, chama assim, né? Que é bíblico, inclusive, mas eu vim explicar conforme prometido naquele vídeo o que tem dentro do santuário, o que existe no santuário, o que tem dentro dele, o que acontecia. Vamos para Hebreus 9, verso 1 a 7, a gente vai descobrir, tá, irmãos? Eu vou ser bem objetivo, tá? Hebreus 9, verso 1 a 7, ó. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Estamos no verso 5, ó. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo serviços. Verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que ofereça por si e pela culpa do povo. Então, irmãos, aqui a Bíblia é clara que no santuário tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos, né? Então, no primeiro compartimento, né? A gente vê aqui, por exemplo, no verso 2, ó, tinha o candeeiro, a mesa, os pães da proposição e se chama o lugar o santuário, né? Então, e no lugar santíssimo tem o que? A arca do concerto, né? E o que acontecia, irmãos? No lugar santo, os sacerdotes faziam seus serviços diários, né? A questão de matança de animais, né? E etc, né? E percebemos que no verso 7, que quem entrava no segundo compartimento, né? Era só o sumo sacerdote, só que uma vez por ano, irmãos. Mas para que ele fazia isso? Vamos para Levítico 16, por que ele entrava uma vez no ano no lugar santíssimo? Porque não todos os dias. Então a gente já descobriu biblicamente que no lugar santo fazia o serviço diário de sacrifício de animais, e uma vez por ano, Levítico 16, ó, assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Então, no lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, ele fazia o quê? A expiação pelo pecado do povo. Então, porque era, digamos assim, um monte de pecado do povo, aí tinha que ver o quê? Uma purificação, uma limpeza no santuário que estava manchado, né? E vamos no versos 29 e 30, para confirmar isso, ó. Isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês ao 10 do mês. Afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nenhum natural, nenhum estrangeiro que peregrine entre vós. Verso 30, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, irmãos, o pecado ele era confessado no lugar santo, tinha os seus serviços diários, mas apenas uma vez no ano, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote fazia a purificação do santuário pelo pecado do povo, e o povo era o quê? Purificado dos seus pecados. Então, é como se fosse apagado. É isso que acontecia no santuário, no lugar santo e no lugar santíssimo, tá, irmãos? E o que tinha dentro do lugar santíssimo, né? Muitas pessoas falam assim,
o povo era perdoado do quê? Né? Aqui fala que das suas transgressões, dos seus pecados, né? Mas no lugar santíssimo tinha, por exemplo, o que para apontar o pecado? Vamos para Apocalipse 11:19, ó. Abri certinho, inclusive, ó, irmãos. Apocalipse 11:19, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então percebemos, irmãos, algumas traduções aqui falam abriu-se o santuário, né? Algumas traduções falam em Apocalipse 11:19, que no lugar santíssimo do santuário celestial viu que a arca do concerto, irmãos, como está em Hebreus 9, né? E o que tem dentro da arca do concerto? Vamos para 2 Crônicas 5:10. Apesar que 2 Crônicas vai confirmar isso que eu falei, né? Então melhor, vamos para... Não, 2 Crônicas 5:10, já que aproveitei que eu abri aqui, ó. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Porque mais uma vez fala que na arca só tinha as 2 tábuas. O que tinha dentro dessas 2 tábuas? Êxodo 34, verso 28, irmãos. Estou quase encerrando, para a glória de Deus. Falei que seria meu objetivo para não ficar muito cansativo, né? Ó, Êxodo 34, verso 28, ó. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, irmãos, os 10 mandamentos, ele sempre teve no lugar santíssimo e dentro da arca, irmãos. Então, a gente percebe, irmãos, que os 10 mandamentos é o que apontava o pecado para o povo, né? Porque, na verdade, a função da lei de Deus, os 10 mandamentos, é mostrar o pecado, Romanos 3:20, Romanos 7, verso 7, e etc, né? Porque pecado é a transgressão da lei, 1 João 3, verso 4, né? Então, irmãos, dentro da arca do concerto, e contém dentro da arca os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos o povo transgredia e manchava o santuário, ficava o quê? Imundo, digamos assim. Ele tinha que ser o quê? Purificado, o povo tinha que se arrepender, o sacerdote fazer o serviço do lugar santo e o sumo sacerdote uma vez no ano no lugar santíssimo. Então, e a gente sabe que existe um santuário no céu, um santuário celestial, tá bom, irmãos? Então, biblicamente, é isso. Existe o lugar santo, o lugar santíssimo, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, e dentro do lugar santíssimo os 10 mandamentos, né? Inclusive serve para nós até hoje, né? Já fiz até um vídeo explicando sobre isso, tá bom, irmãos? Então é isso que tinha no lugar santo e lugar santíssimo do santuário, tá bom? Grande abraço a todos e Deus abençoe.